de subirmos de nível, amém? O título da mensagem de hoje é Enfrentando e Vencendo as Batalhas Corretas. Muita gente gastando energia na batalha errada ou nas batalhas erradas. E por isso, quando encara as batalhas corretas, não consegue enfrentar e vencer. Chega esgotado. Por que Paulo vai escrever para tomarmos cuidado com as distrações? Por que Paulo vai dizer para tomarmos cuidado com aquilo que atrasa a nossa caminhada e até com o embaraço? Por que deixar o pecado e também o embaraço, as distrações? Porque o embaraço tira a nossa mobilidade e agilidade. O embaraço drena a nossa força, a nossa energia. E aí quando a gente, enfim, se livra daquilo, desembaraça daquilo, a gente já está esgotado. E mesmo sabendo o que fazer, sabendo para onde ir, já não tem ânimo, já não tem força, já não tem disposição, já não consegue perseverar. Esse mês, mais do que nunca, cuidado com o embaraço. Cuidado com as distrações. Cuidado com os convites e as propostas que te afastam do seu devocional, dos seus cultos, do seu servir a Deus. Vai vir muito convite diabólico, disfarçado de uma proposta maravilhosa. Mas são, na verdade, embaraços. Para quê? Para a gente gastar energia na batalha errada. E quando chega na batalha correta, a gente se perdeu a visão, foi contaminado. Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo fiel, o mais de todos, e filho na fé, na segunda carta, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no verso 6. Isso é muito citado, principalmente quando alguém parte, mas a gente tem que falar disso em vida, não é depois que partiu. Ele diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Opa, está bem na viradinha aqui. Versículo 6, ele diz assim: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para quem, gente? Para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci de que jeito? Fiel. Olha que palavra linda. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam sua vinda. Alguém tem esse prêmio aí te esperando? Glória a Deus. Paulo, antes de partir, deixa uma instrução a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa: as minhas batalhas não foram em vão. Gente, a gente precisa entender o que Paulo quer plantar no coração de Timóteo. Legado, diga comigo, legado, continuidade, esperança, fé, encorajamento. Paulo está encorajando Timóteo. Paulo está dizendo assim: Marcelão, Timóteo, eu vou morrer. Eu vou morrer sem ser inocentado. Eu sou inocente, mas eu vou morrer como se fosse um criminoso. Eu vou morrer injustiçado. Aqui na terra eu vou morrer aparentemente tendo perdido, mas fica tranquilo que para o reino eu ganhei. Deus está chamando você para ganhar para o reino, ainda que isso às vezes signifique perder um pouco aqui na terra. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, não desanime, não pense que não valeu a pena, não adiantou de nada. Sabe o que nosso ego diz? Se ofereceu ajuda, não quiseram te ouvir, sai fora. Isso é o ego. Eu só saio fora quando Deus manda eu sair. Eu só entro quando Deus manda eu entrar. O título da mensagem hoje é o que? Alguém lembra? Enfrentando e vencendo o que mesmo, gente? Quais batalhas? Corretas. Eu preciso saber qual que é a de Deus e qual que não é. Paulo tinha uma batalha de Deus para travar até o fim da sua vida, ainda que isso lhe custasse morrer injustiçado. Morrer sem que, entre aspas, a justiça fosse feita a ele.
ele recebeu mais do que justiça, ele recebeu galardão. Entre justiça na terra e galardão no céu, eu quero galardão no céu. Mais alguém? Não estou dizendo para a gente ser omisso, acomodado, besta, de viver injustiçado na terra e não reclamar seus direitos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você, não se abater, não desistir, não desanimar, não parar, não travar, porque a justiça não foi feita na terra. Se o teu galardão está preservado, está íntegro, fica tranquilo, a coroa da vida é sua. Paulo está encorajando Timóteo, meu filho. Eu lutei, eu guerriei, eu combati, eu não desisti, eu não desanimei. Esse prêmio não é só meu. Quem amar a quem eu amo, quem amar o que eu amo, vai receber o mesmo prêmio. Na Almeida Revista e Corrigida, põe para mim o mesmo texto, do 6 ao 8. A gente é acostumado a ouvir nessa versão com bastante frequência, ó. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Que é o que Paulo falou, que a vida dele foi oferecida, como a Bíblia diz, para nós oferecermos nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional a Deus. Aí o verso 7 ele vai dizer assim, ó: combati o bom. Espera aí. Se Paulo diz que ele combateu o bom combate, significa que também tem um combate ruim. Está cheio de gente gastando energia em combate ruim. E eu volto a dizer o que já falei hoje aqui. Quando chega o bom combate, a pessoa não tem mais fé, força, ânimo, disposição, porque ficou distraída no boteco da esquina. Qual que é o seu foco? Domingo eu acordo, meu foco é: essa manhã vai ser a melhor manhã da minha vida, eu e Deus. Quanto menos coisa para me distrair, para tirar o meu foco, melhor. Eu estou falando no culto da manhã, a gente já começa o dia. Quem vem à noite tem uma série de coisas que vive durante o dia e depois vem. Mas de manhã ainda, eu tenho um foco. Eu vou alinhar. Eu vou colocar no altar. Deus vai me responder. Mais uma semana começou, mais um mês começou. Eu vou seguir a linha. Eu vou na direção de Deus. Eu tenho um planejamento, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho uma visão. Eu tenho uma direção de Deus. Esse é o bom combate para mim. As propostas no meio do caminho podem ser muito sedutoras, mas ou elas atrasam, ou elas sabotam o meu futuro. Está na hora de a gente parar de dizer que tudo foram os outros. Eu não dei certo na vida sentimental porque ninguém dá valor em mim. Eu não dei certo nisso porque ninguém... Ei, calma. A gente não precisa se justificar ou se autopromover rebaixando os outros. Fica tranquilo. Não deu certo. Amém. Senhor, eu vou continuar até que dê certo. A gente precisa sair dessa vida por comparação. As pessoas querem toda hora, estão comparando. Precisa mostrar para os outros. Eu preciso que as pessoas acreditem que a culpa não é minha, que eu sou uma vítima do sistema, sei lá qual sistema. Sistema sentimental, espiritual, político, financeiro. Nenhuma empresa me quer, ninguém me ama. Está na hora de sair do papel de vítima. Está na hora de ser desbloqueado e subir de nível. Subir de nível não é se tornar arrogante, soberbo, mas é dizer: eu vou melhorar no que Deus quer que eu melhore. Eu vou ser moldado no que Deus quer que eu seja moldado. E toda oportunidade que vier de Deus para mim, se é de Deus, eu vou combater com toda a minha fé. Paulo está dizendo assim, ó: eu travei a guerra inteira e ela não foi fácil para mim. O combate de Paulo teve prisões, o combate de Paulo teve espancamento, teve humilhação, teve rejeição, teve abandono. E ele fala que ele conseguiu guardar a fé. Eu vejo gente dizendo que está desanimado na fé por muito menos. Eu estou desanimado na fé, pastor. Por quê? Porque sabe, eu sirvo numa coisa, eu chamo e ninguém quer ajudar. Eu fico imaginando Paulo ouvindo isso. A gente numa roda, aí o apóstolo Paulo conversando com a gente, os líderes da igreja. E algum líder dizendo: estou desanimado do meu ministério. Por quê? Porque ninguém ajuda direito, o pessoal não cumpre escala, avisa de uma hora, ou faz isso, ou faz aquilo, então eu estou desanimado na fé. Aí Paulo fala: é o quê? É isso aí que você falou que ia seguir a Cristo? A gente conhece um Cristo meio diferente, Paulo vai dizer. Você talvez conheça o Cristo lá da religião, é só uma imagenzinha, uma coisinha. O Cristo da Bíblia
foi até o fim, ainda que isso lhe custasse tudo. Você já parou para pensar que para Cristo custou, entre aspas, eu vou fazer só até a eternidade? Jesus precisaria ir para o inferno em algum momento da eternidade? Não. Mas ele foi. Por um breve momento, por 3 dias, ele acessa uma eternidade que não era para ele. Para que eu e você não fôssemos lançados lá. Ah, irmão, se você não dá glória por isso, então não sei mais o que você vai dar glória. Se não ir para o inferno não te alegra, misericórdia. Ele acessou para nos livrar de lá. Custou tudo para Jesus. Ficar separado do Pai. Custou tudo. Mas ele combateu. Paulo olhando para Jesus, enfrenta prisões, enfrenta rejeição, enfrenta abandono, desprezo, injustiça, e termina encorajando. Irmão, tem gente que você chegar perto e conversar 5 minutos, você não só desencoraja, você deprime. Eu já contei, gente, eu já vi casos de gente conversando, por exemplo, com a pastora, porque eu não fico perguntando para os outros, mas a minha esposa: ô linda, tá tudo bem? Aqui estava conversando falando de tal, e aí? A pessoa estava contando testemunho, aí eu, estava contando, irmão, eu lembro claramente de alguns episódios. Não, a pessoa estava me contando testemunho. Caramba, eu olhei e pensei que a vida da pessoa estava acabando, que era uma tragédia acontecendo. E eu não estou falando que a pessoa estava chorando de emoção, porque a gente chora de emoção, de alegria. Mas tem gente que até para contar testemunho consegue pôr uma tragédia no meio. Porque se a pessoa não colocar um peso trágico, parece que ela não fica feliz. Isso vira uma forma de vida e contagia um ambiente, gente. A gente precisa criar atmosferas, ambientes. Hoje aqui pela manhã, que ambiente extraordinário, tá ou não tá? Quem foi que formou esse ambiente? Gente que se entregou. Se todo mundo vem aqui e fica assim. O corajoso ainda falou glória a Deus, eu falo misericórdia, olha lá. Mas tem gente que o culto da pessoa é isso. O culto pessoal, particular, coletivo. Ei, está na hora de ser desbloqueado, está na hora de subir de nível, está na hora de ser avivado em fé, está na hora de dizer: não sou eu, não é do jeito que eu quero, não é para a minha glória, é para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Paulo diz assim, as coisas, eu fico imaginando mais ou menos isso. Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, as coisas não saíram bem como eu imaginava, como eu esperava, como eu planejava. Eu falei, vou fazer minha defesa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, imaginando que daria certo, e que eu seria livre, e que eu ia percorrer muitos lugares pregando. Mas deixa eu te falar uma coisa, Timóteo, as coisas não saíram como eu planejava. Mas Timóteo, nesse meu tempo com Deus, até em prisões, cativeiros, humilhações, eu percebi uma coisa: deu certo para Deus. Ei, a minha e a sua vida, nós vamos dizer isso: deu certo para Deus, deu certo para Deus. Alguém pode dizer, zombar, debochar, mas eu vou dizer, deu certo para Deus. Alguém pode olhar e dizer assim, ele podia ter sido um grande empresário, foi escolher ser pastor, eu não estou nem aí, deu certo para Deus. Deu certo para Deus. Ei, Paulo está dizendo: Timóteo, fica tranquilo, eu combati o bom combate, era isso que Deus queria de mim, era isso que Deus esperava de mim, deu certo. Timóteo, como, Paulo, deu certo? Você não foi livre, você vai morrer aí dentro preso. Timóteo, mas fica tranquilo, para a visão de Deus deu certo, para o propósito que Deus tinha, deu certo. Então fica tranquilo, que ainda que aos olhos dos homens, a minha e a sua vida não esteja fluindo como eles achavam, na régua dos homens, que nós venhamos terminar nossa caminhada como Paulo, quando ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo: Timóteo, avisa todo mundo, que ainda que aos olhos das pessoas, eu preso, injustiçado, humilhado, tenha dado errado, a minha vida deu certo para Deus, e isso vai ter impacto para a eternidade. Pessoas vão ser salvas, o legado vai ser levado a lugares que eu jamais levaria se eu não ficasse parado para escrever. O que eu estou dizendo? O que está acontecendo na sua e na minha vida agora, se a gente está sendo dirigido por Deus, a gente pode nem entender, mas se a gente continuar combatendo o bom combate, encarando a batalha correta pelo Espírito de Deus, fica tranquilo, porque a nossa voz vai mais longe do que a gente conseguiria chegar. Nosso testemunho vai lá. A gente só precisa alinhar isso aqui. Guarda a fé. Guarda a fé. Tem gente que não guarda a fé um dia. Aliás, tem gente que até a hora do almoço já largou tudo que ouviu de manhã.
Tem gente que se dá o luxo de passar uma semana sem orar, só ora domingo na igreja. Não, pastor, porque eu sou bom, eu sou igual o Paulo, eu guardei a fé. Não, se você guardasse a fé, você estava orando todo dia, falando com Deus todo dia, porque você teria aprendido que Deus quer relacionamento e não religiosidade. Quem só pega a Bíblia de domingo, ou domingo e quarta, quem só ora quando está na igreja, é para eu falar, não é? É, né? O pastor Antônio, o pastor Cláudio, para falar, não é? Vocês sabem, né? É religioso só. Ô pastor, aí o senhor está me ofendendo. Não, eu estou te esclarecendo, para você mudar de lado e sair da religiosidade e vir para a vida espiritual. Gente, se a minha, que não é diferente da sua, e a sua vida, se resumem ao tempo de culto, somos religiosos. Não, pastor, é que eu ainda não sei. Não, aprendizado faz parte, gente. Conversão, processo, mas tem gente que fala que está no aprendizado faz 18 anos, que está no processo há 12 anos. Ei, se a nossa vida se resume ao tempo de culto, a nossa vida com Deus, nós estamos em mais uma religião. Mas se a gente pega desse culto e entende que o nosso culto não acaba, quando eu saio daqui, quando eu for almoçar com a minha família em casa hoje, tem um culto, que ele continua. Quando for trabalhar, negociar, tem um culto que continua. Quando for visitar um familiar, tem um culto, continua. Falar com os vizinhos, amigos, tem um culto. Se me convidarem para o churrasco, quem eu sou lá dentro, tem um culto, continua. A forma como eu trato minha esposa, como minha esposa me trata, como eu trato meus filhos, como meus filhos me tratam, é um culto a Deus. Por isso que tem recomendação, como o marido tratar a esposa tratar o marido, filho tratar os pais tratarem os filhos, irmãos, empregados e os seus supervisores e os seus empregados, tudo. O culto não acaba. Paulo está dizendo, guarda a sua fé. Guarda a sua fé quando amanhã alguém te chamar para mentir, para enganar no trabalho. Guarda a sua fé quando alguém disser para você que não tem jeito. Você vai dizer, olha, pode não ter jeito para esse mundo, para o meu Deus tem jeito. Está na hora de a gente encarar e vencer as batalhas corretas. A primeira batalha correta que a gente precisa vencer é a do nosso eu. Algum tempo atrás eu falei disso. Alguns vão lembrar. Eu fazendo as minhas caminhadas, minhas atividades, aí num dia eu saio para fazer caminhada e correr e tal. E aí eu estou orando a Deus, e orando. E Deus trazendo algumas coisas ao meu coração. E eu percebi naquele dia que as maiores batalhas da minha vida, alguns que já ouviram isso vão lembrar. As maiores batalhas da minha vida não foi eu que venci. Foi Deus que me deu livramento e escape. Porque algumas das maiores batalhas da minha vida eu não tinha condições de vencer. Alguém já percebeu isso? Eu estou falando até de tentação. Gente, quando eu olho, desde a minha conversão até hoje, quantas tentações que por mim mesmo eu teria caído. E quando fala tentação, a gente é tentado a pensar sempre em prostituição. Vixe, pastor, eu queria pegar geral. Ei, tentação não é só prostituição, gente. Para de ser, é uma mentalidade pequena. Vingança, ódio, mágoa, rancor, engano, infidelidade, deslealdade e desonra a Deus. Aí esse mês eu vou reter aqui, porque Deus entende que eu preciso. Quantas tentações existem? Eu percebi naquele dia caminhando, que as maiores, tem vários tipos, os maiores níveis de tentação que eu tinha enfrentado, de luta, de guerra, de batalha, tanto tentação quanto luta, guerra, Deus deu vitória. Sem que eu só me posicionei. Sabe aquele, está em pé e vede com um grande livramento o Senhor vai dar. A tomada de Jericó, eles só adoraram a Deus. Quantas guerras, Gideão e os seus 300 valentes, eles só obedeceram a Deus. É na sua obediência que está a chave da vitória nessa batalha. É na sua adoração, e adoração é renúncia do seu eu. A raiz da palavra adorar é trabalhar, servir. Quem não trabalha para Deus, quem não serve a Deus, não adora. Ainda que cante, ainda que tenha um cargo na igreja. Quem não serve, servir não é cumprir escala. Jesus chamou de inútil o servo que faz só o que é pedido. Agora imagina aquele que até começa a picar o que se comprometeu a fazer. Começa a quebrar, não vai dar, ó, vou atrasar, vou fazer mais ou menos, vou não sei o que. Jesus chama de inútil o que faz o que tinha que fazer. E o que nem faz o que tinha que fazer. Não adorou. Nós precisamos adorar.
Na adoração portas se abrem. Na adoração a gente sobe de nível, sabe por quê? Porque a gente acessa uma intimidade com Deus que nos sustenta nas batalhas, como Paulo disse a Timóteo. Paulo está dizendo, Timóteo, cantar. Tiago escreve, está alguém entre vós aflito? Faz o quê? Alguém leu a Bíblia. Alguém aqui leu a Bíblia. Cadê esse povo que lê a Bíblia? Ah, Silvana, você não lê a Bíblia, filha? Tanto desafio aí, agora eu te desafio. Está alguém aflito? Faz o quê? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Paulo tomou a surra. Ele e o Silas estão alegres? O natural. As emoções estão felizes? Nossa, a gente está ardendo aqui. Ai, que alegria. É tudo que eu queria hoje. Já tomar uma coça. Estão alegre? Gente, colocando o termômetro. Aflição ou alegria? Em qual que eles estão? Então era para orar. E eles começam. A Bíblia diz em Atos 16 que eles oravam e cantavam louvores. Sabe por quê? Porque eu posso começar orando aflito, mas eu vou terminar, se eu orar de verdade, cantando louvores alegres. Porque na minha oração verdadeira vem esperança, vem renovo, vem consolo, vem encorajamento. E aí a alegria brota, gente. Pode chegar diante de Deus aflito, pode chegar diante de Deus desanimado, mas chega. Pode chegar diante de Deus sujo, contaminado, com raiva, querendo matar, querendo prostituir, querendo o que for, mas chega diante de Deus. Quero largar minha mulher. Vai diante de Deus. Mas pastor, Deus vai me ouvir que eu quero largar minha mulher? Ele é quem precisa ouvir isso. Deus, estou bem querendo largar aquela mulher. Aí ele fala, é? Então pera um pouquinho, só faz uma oração de conceito aqui que eu já vou te recolher. E vai ficar tudo bem. Não, Deus, eu não quero ir agora. Eu quero ficar aqui. Mas peraí, você está falando comigo, você quer salvação? Claro que eu quero. E você quer largar sua mulher? Eu quero. Ela não te traiu. Ela não está para te matar, sua vida não está a perigo. O divórcio em caso de adultério, claro, se a sua vida estiver ameaçada, você não vai, Deus não quer que você morra para ficar num casamento onde a pessoa pode te matar, pelo amor de Deus. Mas, tem duas saídas. Como ela não te traiu, a segunda saída, você já aproveita, faz uma oração, conserta que eu já te levo. Eu também não quero. Aí você vai começar a conversar com Deus e ouvir Deus. Mas vai para Deus. Vai para Deus. Fala com Ele tudo. Combate esse bom combate. O primeiro bom combate é o da nossa alma. Irmãos, faz semanas que Deus tem insistido nisso com a gente. O salmista conversa com a alma dele. Minha alma, por que você está tão abatida? Minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Por que essa agitação toda? Espera em Deus. A nossa alma às vezes fica ansiosa, agitada, abatida. Sexta-feira eu estava conversando aqui com a Adri é psicóloga. E aí estourou aqui umas feridas aqui na minha mão que quando dá estresse isso aqui aparece. Eu já tenho os termômetros. O corpo da gente fala com a gente. Só não ouve quem não quer. Aí eu olhei. A hora que começou a coceirinha, eu falei, já sei. Calma. Mas eu não estava nervoso. Mas é aquela coisa de não desligar. Senhor, eu preciso desligar. Você já está falando, Senhor, me proporciona um momento para eu sair. Que eu viajo às vezes, mas eu viajar e desligar um pouco. Porque eu não consegui, eu não sei quando foi a última vez. E a culpa não é de Deus, não é de vocês, não é da minha família, não é da... Eu preciso administrar isso melhor. Lembra que eu falei que aqui não tem o perfeito? Não, estamos no processo. E esse a gente está. Aí o que acontece? Minha alma está agitada. Minha alma está acelerada, minha alma está... Aí o meu corpo vai dizer para mim, ei, tem gente que é o estômago. A gastrite, uma dor no estômago, tem gente que é isso. Agora, irmão, tem gente que quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Porque a pessoa por si mesma é o comodismo em pessoa. E só de falar isso começa a me doer o estômago. Não, gente, eu tenho muita dificuldade. Não, já vou dizer, com gente acomodada, eu tenho muita. Mas muita. Confessei meu pecado, pronto. Com alguém que fala assim, pastor, me ajuda a mudar? Ajudo, vamos embora. Pastor, tem que ir embora também? Fala, não, miserável. Muda encostado. Infeliz. Gente! Agora tem gente que se dá bem, e glória a Deus. Tem gente que encosta no encostado e diz assim, eu vou te ajudar, a gente vai sair daqui. E vai dar certo. E vai. Por isso que a Bíblia diz que a diversidade de ministérios, eu não estou errado, nem o que é assim está errado, cada um vai cumprir seu papel, amém?
A gente não está numa competição. O pastor é mais de Deus porque ele agita o cara. O outro é mais tranquilo, é mais de Deus porque ele é mais tranquilo. Não, irmão, cada um vai cumprir seu papel. O sal vale para uma coisa, o açúcar para outra. Cada um vai dar gosto onde está inserido. Quem entende o que eu estou dizendo? O sol governa o dia, a lua governa a noite. Cada um cumpre seu papel. Agora eu preciso reconhecer minhas limitações. Por que a gente tem equipe, liderança aqui? Porque onde eu não sou tão bom, alguém é. E não é uma competição. Fulano me visitou 3 vezes, o pastor só me visitou uma. Você está competindo? Ó, muda de igreja, porque essa não é a igreja da competição. Essa é a igreja da cooperação. Eu não fui, alguém foi. A família de Cristo estava lá. Eu não fiz, mas alguém fez. A família de Cristo estava lá. Ninguém fez, mas eu fiz. A família de Cristo fez. Quem entende o que eu estou dizendo? Somos um corpo. A minha mão não fica brigando com o meu pé, dizendo, você não pôs comida na boca. Porque meu pé responderia, você não me levou até a mesa para comer. Cada um tem o seu papel. Dá um sorriso, é a primeira vez que eu peço hoje, e nem peço todo culto. Dá um sorriso para quem está do teu lado, diga, nós não estamos aqui competindo entre nós. Estamos cooperando. E o Espírito de Deus nos movendo. Acabou. Desbloqueia essa perturbação da competição. Que eu não sou igual o Leandro que toca, canta, dança e prega. Graças a Deus eu não sou igual o Leandro. E graças a Deus o Leandro não é igual a mim. Porque se eu fosse igual o Leandro, quem seria eu aqui? E se o Leandro fosse igual a mim, quem seria ele ali? Ei, graças a Deus. Quem entende o que eu estou falando? Fala com a tua alma, para. De ser contaminado por isso aqui, ó. A vida dos outros de mentira que você fica acreditando. Essa semana a gente foi fazer as fotos da Bela. Gente, como já disse alguém, quem vê pose não vê corre. Já viu essa frase? É. Quem vê pose não vê o corre que foi. Ainda que a menina é muito boazinha. Bela, um dia você vai assistir esse vídeo e você foi top, você foi joia, maravilhosa, linda, princesinha do papai. Mas teve fralda cheia, teve um chorinho ou outro, mas ela foi muito boazinha mesmo, de verdade. O Israel, quando foi fazer esse tal do newborn, Israel já é meio diferente. O Israel, irmão, já chega tocando terror. Ele bonzinho era também, muito. Mas bem naquele dia da foto, na virada de um dia para o outro, foi quando começaram as cólicas. E o menino ficou uma guerra. Ainda assim, saíram algumas fotos que prestam, muito boas. Mas, irmãos, quando a pessoa vai ver a foto tratada, o trabalho feito, teve uma pessoa que eu mostrei assim, a foto da Bela dentro de uma xícara. Aí a pessoa falou assim, isso é montagem, né? Aí eu, Adriano, você é meu amigo, né? Meu parceiro, Tora aqui da igreja, homem ao máximo, da minha turma, discípulo. Eu falei assim, miserável, você está fazendo bullying com a minha filha, chamando ela de gorda? Ela ainda não sabe se defender, mas ela tem pai. Eu estou com medo de quantas vezes eu vou dizer isso na foto. Essa menina tem pai. Ei, varão, rodeia não, ela tem pai. Já estou treinando. Já estou chamando de varão? Há 15 anos atrás eu falaria vagabundo? Melhorei, caramba, poxa. Já estou falando varão, ué. É o nível, subir de nível, gente. Até chegar lá eu vou subir muito mais. Gente, fui celebrar um casamento 3 semanas atrás. Quando a noiva entrou, fiquei um pouquinho emocionado, que eu fico no mesmo casamento. Celebrar a vida, família é lindo. Mas quando ela chegou e foi a primeira vez que ela deu um beijo no pai. Aí eu falei, minha filha um dia vai beijar despedindo de mim. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu tenho que fazer o casamento. Casamento da minha irmã, quando ela apontou assim, irmão, olhei para ela, olhou para mim, nós começamos a chorar, eu baixei a cabeça. Eu falei, não vou estragar o casamento dela. Pergunta a pastora, baixei a cabeça. Até ela chegar aqui, não olhei para a cara dela. Foi acho que a única noiva que eu não olhei ela entrando o caminho todo. Quando ela apontou lá, minha irmã, eu olhei para o meu cunhado e falei, esse cara, você já sabe. Ele é gente boa, uma benção, Marcão, ó, mas eu baixei a cabeça e falei, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Ei, nós estamos sendo moldados. E antes de aparecer aquela foto tratada com a Bela dentro da xícara lá, da canecona lá, que ela foi, tá? Antes que algum linguarudo se atreva, ela foi, ficou dentro, coube, se comportou. Eu tenho a foto original e vai vir a foto mais tratada, com mais realce das cores. Mas, irmão, por trás daquela foto bonita, a gente vai ao cinema assistir um filme, por trás de toda aquela, tem um trabalho, tem dinheiro investido, tem noite mal dormida, tem... Ei, para de pensar na vida dos outros e comece a construir a sua com Deus. Construa a sua história com Deus. Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, eu construí a minha história com Deus. Timóteo, deixa eu te dizer uma coisa, não compara a minha vida com nenhum outro, não compara com outro discípulo, não compara com nenhum fariseu, não compara a minha vida com ninguém. Eu combati o bom combate, eu combati a guerra que Deus me deu, o que Deus tinha para mim eu encarei. Timóteo, eu estou terminando convicto de que eu fiz o meu melhor e há um prêmio me esperando. Ei, esse é o tempo de eu e você vivemos a nossa vida em Deus, não por comparação, mas por cooperação. Deus, onde eu posso cooperar com a minha família, onde eu posso cooperar com a minha cidade, com a minha vizinhança, no meu casamento, onde eu posso cooperar com a minha igreja, eu vou fazer da minha igreja, da minha cidade, do meu país um lugar melhor. No que depender de mim, a glória de Deus será vista na terra, e não será por comparação, será por cooperação. Nós somos um corpo. É sobre isso. Guarda a sua fé. Guarda o tesouro que Deus te deu. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Presta atenção nisso aqui. Deus tem o que, gente? Recompensa para quem enfrenta o que? O bom combate. Não é qualquer combate. Meu combate aqui não é com o Elcio. Elcio, Elcio, faz tempo que eu não vou lá fazer uma massagem, Elcio. O Elcio é um massoterapeuta de mão cheia, top, melhor do São Bernardo, melhor do ABC para mim. Pensa num homem profissional e excelente. Minha guerra é com o Elcio. Estou sentindo aqui travado porque ele não me atendeu. Posso falar uma coisa a vocês aqui? Antes de uma grande bênção, eu tenho falado isso com frequência, esses dias Deus me deu mais um exemplo disso. Antes de uma grande bênção chegar, a gente vai ter um grande desafio. Isso é de lei. Observa a tua vida, você vai perceber isso. Às vezes, antes de alguém ser bênção na tua vida, ou você ser bênção na vida de alguém, o diabo vai gerar um clima ruim ali. Algum tempo atrás, eu não vou falar quanto, não é com o Elcio. A hora que eu falei disso aí, me lembrou, me deu um gatilho aqui de uma situação que eu vivi. No meio de tantas que eu já vivi. Mas eu me lembro de certa vez, que eu fui procurar uma determinada prestação de serviço. De novo eu digo, não foi com o... Porque na verdade... Quem tem dívida com quem sou eu com o Elcio. Que ele fala: pastor, vê sua agenda e me avisa. Pastor, vem aqui para cuidar. Pastor, vem aqui para cuidar. Vem aqui para cuidar e tal. Prestação de serviço. Eu cheguei no local. Falei com a pessoa: você pode me atender? É uma emergência, é assim, assim, assim. A pessoa estava no momento de lazer. No trabalho. Em momento de... E que é direito, é autônomo. Faz o que ele quiser com o tempo dele. Eu falei: vai me atender? É só uma emergência, tal, não sei o que, tal. A pessoa olhou e falou assim: agora não dá. Eu estou terminando meu lazer, depois eu vou comer. Aí eu falei: cara, mas aí tem uma janela de 2h30. E aí depois não sei o quê, então só lá para o final, não sei o quê. Eu falei: não, mas esse horário não dá, porque a minha emergência... Não dá. Eu falei: tudo bem. Eu saí chateado. Falei: poxa vida, a pessoa podia terminar o lazer, me atender, almoçar, dava tempo para tudo. Má vontade. Quer saber? Não volto mais aqui. E no momento seguinte que eu precisei daquela prestação de serviço, eu não voltei lá mesmo. Eu fui em outro lugar. Passados uns 15, 20 dias, eu ia precisar de uma parte só da prestação de serviço, não completa. Eu virei e falei assim: e agora? Eu falei: não, eu vou lá. Não tem mago, não tem nada, né? Só fiquei chateado que a hora que você precisa não tem, então não é uma parceria. Aí eu peguei e vou lá. Fui lá, nesse dia. Preguei, testemunhei e a pessoa foi para a igreja. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? O que o diabo queria naquele dia? Que eu não voltasse mais lá para escravizar aquela pessoa. Sabe Deus quanto tempo? Ei,
Continua combatendo o bom combate. Você está pertinho de gerar algo novo. Está pertinho de chegar algo novo na tua e na minha vida. E o diabo vai tentar gerar um clima entre a gente, um clima ruim. Vai tentar gerar um desgaste, por uma palavra mal falada ou por uma palavra que não foi falada. Eu esperava que o Marcelo não falasse algo para mim, ele não falou. Ei, cuidado, para não sair da visão de Deus, porque você criou uma expectativa que não veio de Deus. Eu falei já há algum tempo atrás que expectativas desalinhadas geram frustrações. Cuidado com a expectativa desalinhada. Agora, tem gente que vai mostrar para você que não serve para determinada coisa. Você pediu uma vez, pediu duas, pediu três. Não serve. Serve para outra coisa. Joia. Para de esperar que dali venha algo que você está forçando e insistindo. Está combatendo um combate errado. Quantas pessoas eu já tentei fazer algo, não, ministerialmente, profissionalmente, eu nisso, naquilo. O tempo foi provando para mim, Rogério, insista, a pessoa ser uma bênção, mas tira essa expectativa que isso aqui, a pessoa não está disposta. Para de ficar guerreando uma guerra que Deus não te deu. E aí isso vai ficar mais claro ainda, a gente estava falando disso semana passada e vamos falar mais um pouquinho. Segundo livro de Samuel, vamos lá? Segundo livro de Samuel. Capítulo 10. Deixa eu dar um toque para vocês, porque eu fico sempre ligeiro nessas coisas. E a gente que tem um pouquinho de experiência. Pessoal que acompanha o culto online, pessoal que acompanha as transmissões online, sempre fiquem alertas. A gente que entra no online pedindo coisa e conta uma história trágica, triste. Enquanto eu estou aqui pregando, alguém põe um comentário lá dizendo, pelo amor de Deus, meus filhos, isso, aquilo, aquilo outro. Meu coração sangra com isso aí. Gente, às vezes é bandido dentro de prisão, passando um pix para você fazer uma doação. Então cuidado. Eu lembro quando começamos a Família de Cristo, eu falei, Senhor, eu quero apoiar algum projeto missionário, me mostra. Aí eu recebia no Facebook da igreja pedidos, e a pessoa põe uma foto na África, não sei aonde. Aí eu fiquei empolgado, falei, vou fazer. Aí eu falei com um pastor que tinha um projeto na África, falei, estou pensando se assim. Ele falou, primeira coisa, cuidado com os pedidos que vão vir na rede social. Quem vê você falando que quer fazer isso aí, eles vão começar a mandar. Eu falei, mas não é benção? Eu falei, um monte de gente que tira uma foto, faz uma montagem, foi uma vez lá, não apoia ninguém, não sustenta ninguém, não faz nada, vai ficar pedindo recurso para uma coisa que não faz. Tanto quando eu fui para o Haiti, Elisângela foi, o missionário Vitor estava lá servindo comida ao povo, ele falou, para e vai fazer uma live. Eu falei, não, mas eu quero servir as crianças. Ele falou, você vai servir as crianças fazendo a live, porque quem está lá vê ao vivo, que isso aqui existe, que isso aqui continua, que isso aqui é de verdade. Eu só estou dando um toque porque na rede social tem muito malandro. Não significa que não tenha gente realmente precisando de ajuda. Mas se certifique disso. Amém? Porque já começaram. E eu tenho que proteger, eu tenho um rebanho. Eu tenho que preservar as pessoas e não cair em golpe. E é exatamente o que a gente vai ler agora. Olha só como que o Espírito Santo é tremendo, né? Olha para quem está do teu lado, mais uma vez, é a segunda hoje, fala cuidado com o golpe. Falou golpe, está aí. Cai quem não ouve o Espírito de Deus. É. Porque ele alerta. Alerta ou não alerta, gente? Segundo livro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Aí deixa eles xingar eu, estou nem aí. Segundo livro de Samuel, capítulo 10, verso 1, diz assim, algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse, vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim, reciprocidade. Então Davi enviou representantes para expressar seu quê? Seu pesar, seus sentimentos, seus pêsames, para Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor, o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade, para vir e fazer o quê? Conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi, rasgou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Uma grande oportunidade desperdiçada.
Quantas boas alianças, quantas boas parcerias, quantos bons projetos Deus já colocou na nossa mão e a gente desprezou, porque a gente ouviu o diabo, porque a gente ouviu quem não deveria ter ouvido. A gente ouviu a preguiça dentro de nós, a gente ouviu o comodismo, a gente ouviu a experiência ruim de outra pessoa. Gente, se a gente fosse viver da experiência ruim dos outros, nenhum discípulo teria pregado. Paulo não teria se convertido. A gente não estaria aqui. Porque, gente, dentro de igrejas, no geral, teve gente que teve experiência boa? E experiência ruim? Agora eu quero ter a minha experiência com Deus. Eu quero ter a minha. Eu quero viver a minha vida com Deus. Quem entende isso? Eu quero encarar as minhas batalhas, as corretas de Deus para mim. As que são de Deus para mim. Quando Hanum recebe a visita dos representantes de Davi, se ele pergunta para Deus: Senhor, isso é verdade ou é uma estratégia? Deus diria: verdade. Você vai fazer aliança com o maior rei da terra hoje, Davi. Nos dias de Davi não existia um rei maior. Você vai a Israel ainda, em nome de Jesus, comigo, nós vamos lá. Você vai ver o respeito, a gratidão que eles têm, a honra que eles têm com Davi. Em Jerusalém tem a cidade de Davi, mesmo Davi tendo errado, e a gente vai falar disso. E esse homem teve a oportunidade de ser parceiro de Davi. Davi dizia assim, ó, se tiver uma guerra sua, ela é minha. Se faltar alguma coisa aí no seu reino, eu estou aqui para prover. Gente, quantas oportunidades bateram na nossa porta e a gente perdeu, porque ouviu quem não devia. Domingo passado eu falei disso. Cuidado com quem você ouve. Seu futuro depende disso. Tem gente que perdeu um futuro extraordinário porque ouviu quem não deveria. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que te ouvir? Se você ouvir Deus através de mim, sim. Se não ouvir Deus, não. Você me ouviu falar algo? Pergunta para Deus. Eu não tenho medo de falar isso aqui. Na verdade, eu preciso dizer isso. Porque eu não sou 100%, mas Deus é 1000%. Então, o que Deus falar pela minha boca, o que Deus me usar, o que Deus direcionar, eu não preciso ter medo. Na verdade, eu prefiro que você ore. Porque vai que eu falo algo por entusiasmo, empolgação ou de mim mesmo. E você mergulha e dá ruim. Então é melhor que você não mergulhe se eu falei de mim mesmo. Mas se foi Deus, vai porque vai dar certo. Não significa que não haverão lutas. Quem você acha que Paulo ouviu para ele se tornar discípulo de Jesus? Quem Paulo ouviu para ele se tornar discípulo de Jesus? A resposta está na pergunta. Quem? Quem apareceu para Paulo na estrada de Damasco? Quem Paulo ouviu para ele se converter e se tornar discípulo de Jesus? Parecia que Jesus estava colocando Paulo numa fria. Prisões, perseguições, humilhação. Paulo termina sua caminhada dizendo: eu combati o bom combate. Tem um monte de gente que combateu uns combates ruins pra caramba. Eu não. O combate que eu combati foi bom pra caramba. Que combate. Que guerra, como valeu a pena, que vida! Irmão, que em nome de Jesus, eu e você venhamos terminar nossa jornada assim. A minha vida é uma história digna de ser contada. O meu testemunho é inspirador. O meu legado vai ficar, porque eu estou enfrentando as batalhas corretas, gente. Agora alguém vai tentar sabotar você. E vou te dizer que boa parte desses alguéms não vão fazer por maldade, vão fazer por ignorância. Tem hora que vem umas coisas que eu não sei. Repete comigo para você lembrar. Diga: ignorância. Muitas vezes. Não fale esse muitas bem cheio. Muitas vezes. É pior que a maldade. Sabe por quê? Se o Wellington chega para mim e fala assim: pastor, o senhor é forte? Ah, eu acho que eu sou. Quero ver. Dá um monte de soco nessa parede. Ele está sendo o que comigo? Hã? Por quê? Ele quer que eu machuque a minha mão. Fica fácil eu discernir isso? Hã? Eu logo vou perceber. Eu vou levantar um alerta. Esse cara está com maldade pro meu lado.
Mas vamos dizer que ali embaixo tem bandidos esperando para assaltar ou para matar. Aí chega o Marcelão: pastor, vamos dar uma corrida ali na calçada. Ele não sabe que os bandidos estão lá. Ele está sendo mau ou ignorante? Com qual dos dois que a minha vida está a perigo? O Wellington com o Marcelão? Dando um soco na parede eu posso morrer? Com qual dos dois? Por quê? Porque tem bandido que pode me matar lá embaixo. Com o Wellington eu vou machucar minha mão. Mas está mais fácil para eu perceber. A hora que ele me diz, eu falo: opa. Mas o outro, com a melhor das intenções, mas por ignorância, está me levando para correr para a morte. Quem entende o que eu estou dizendo? A ignorância muitas vezes é pior que a maldade. Porque a maldade fica mais escancarada. A ignorância parece que... Porque nem a pessoa às vezes sabe que ela está fazendo um mal para a gente. Então cuidado com a ignorância. O povo de Deus sofre e é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, é destruído por ignorância. Não seja ignorante. Eu sou tentado a dizer, já dizendo, irmãos, não tem como negar. O país está bem? Já tem a polarização, um lado e o outro, isso já é horrível. Porque divergência é saudável, polarização, essa coisa de inimigos, né? Não é? Isso é horrível. Mas, gente, olha o dólar, olha a inflação, olha o desemprego. Meu Deus do céu, não é possível que não dá para enxergar e não temos pandemia. Alguém disse: eu vou me isentar. Alguém disse: eu faço uma escolha, é legítimo, é democrático. Alguém diz: eu faço outra escolha. Todo mundo está pagando preço. E se tivesse sido do outro lado, todo mundo também estaria pagando preço. Bom ou ruim, todo mundo vai pagar o preço. Quem entende o que eu estou dizendo? Bom ou ruim, de um lado ou do outro. A falta do conhecimento, a falta da clareza, nos coloca numa zona de perigo. Por isso a Bíblia diz que Deus nos dá o Espírito Santo, para nos guiar na verdade. Onde eu não conheço, Ele conhece. Onde eu não sei, Ele sabe. Ele sonda até pensamentos e intenções do coração. Não foi perguntar para Deus. Não foi ignorante e entrou numa batalha que ele não deveria, por causa de quem rodeava ele. Cuidado com quem te rodeia. Tua vida está avançando? Ou está toda hora assim: não, mas agora vai, mas agora vai, mas agora vai, mas não sai do lugar? Ué, que é isso? Agora, é claro, cuidado também para não pensar que a tua vida é a vida do outro. Porque tem gente que fala que a vida não sai do lugar, mas a pessoa está saindo do lugar. Ela está avançando dentro da realidade dela, dentro da expectativa de vida dela, dentro do posicionamento dela. Cuidado, lembra que falei para não ver por comparação? Isso é perigoso. Não é mal influenciado, isso traz uma confusão, uma crise para dentro do reino dele. Põe o tópico, por favor, presta atenção nisso. Olha isso aqui. As batalhas corretas não nos impedem de exercer quem? Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei o quê? Não está sendo incentivado a entrar numa batalha que não tem fé nenhuma. Como é que pode ser a batalha correta? Se a batalha é correta, eu não vou precisar negar a minha fé. Eu não vou precisar fingir que eu não creio em Cristo. Na verdade, a fé é o quê? A principal arma para vencer essas batalhas. Não podia perguntar para Deus, e a fé diria: fica ao lado daquele homem que eu ungi. Aceite a aliança com alguém que eu levantei. Aproveite a oportunidade que eu estou te dando. Pela fé você vai vencer grandes batalhas. Você está recebendo um grande aliado para vencer grandes batalhas, irmãos. Eu creio que Deus está levantando grandes aliados para a gente vencer grandes batalhas. Põe o próximo tópico, cuidado, olha aí. Muitos vivem o quê? Envergonhados. Estão perdendo batalhas e não avançam porque estão ouvindo pessoas e vozes. Quem que a gente está ouvindo? Não ouvir os legais. E por ouvir os legais ele se arrebentou. Ele tinha que ouvir os espirituais. Entre o legal e o espiritual, pensa no que você quer para o seu futuro. Quando Jesus foi falar para os seus discípulos que ele teria que padecer na cruz e tudo que ele passaria, os discípulos foram espirituais com ele? Eles tentaram ser o quê? Por que eles tentaram ser legais?
De modo nenhum. Isso não pode te acontecer. O senhor não pode passar por isso. Cuidado com gente que é tão legal com você que rouba de você as batalhas de Deus. Cuidado com quem quer ser tão legal, tão legal, tão legal que passa pano para a tua mentira. Ou para as meias verdades. Meia verdade é uma mentira inteira, gente. Tem gente que ao invés de se consertar, vai tentar validar a mentira que contou. Ou arrumar um jeito de validar a falta da verdade. E só tem um jeito. A Bíblia diz que pecado só tem um jeito: confissão, arrependimento e abandono. Se não houver isso, ele continua lá, travando a vida da pessoa. A pessoa criou agora uma estratégia para maquiar seu engano. E Deus olha e fala: você continua enganando, agora você enganou a segunda vez. Como assim, pastor? Está no texto. A gente vai chegar aí, mas vem comigo no verso 5. Eu vou chegar aí, se Deus permitir hoje, senão semana que vem. Mas o verso 5 vai dizer assim: quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhes dissessem: fiquem em Jericó até que sua barba tenha crescido e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, batalha errada, hein? Contrataram 20 mil soldados de infantaria dos sírios, das terras de Bet-Reob e Zobá, 1.000 homens do rei Maaca e 12 mil da terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca se posicionaram para lutar em campos abertos. Presta atenção, entrar em aliança errada nem dinheiro tira você do problema. Ninguém vai comprar sua salvação. Ela já foi paga pelo sangue de Jesus e só tem um jeito hoje de acessar. Acessar não é comprar, pela fé. Pastor, estou vindo para a igreja, quanto que eu tenho que dar para ser salvo? Tudo. Sabia que ia cair em dinheiro? Não, tudo é sua vida. Tudo não é seu dinheiro fica. A sua alma é que vai. O nosso tudo não é dinheiro, gente, o nosso tudo é a nossa alma. Você já viu o caixão de alguém? A pessoa vai ser enterrada e colocaram um carro dentro do buraco, colocaram um helicóptero, colocaram dinheiro, ouro, já viu? Vocês nunca viram, gente? Vocês já viram colocar essas coisas dentro do caixão ou na cova? Já viram, não? É que vocês não vão muito em velório, eu que vou bastante, né? Eu vejo lá, sempre está lá, aí o pessoal traz a maleta, fala, esse aqui não tinha muito dinheiro, essa maleta dá, aí coloca lá. A pessoa morre, a primeira coisa que o banco faz é liberar tudo que tinha lá na conta, não é bloquear, né? É liberar, para poder sacar e colocar no caixão. Não é assim? Então tudo que a pessoa tem não é o dinheiro nem os bens, é a sua alma. Como ser salvo? Dê tudo para Jesus. Não é seu dinheiro, é a sua vida. É o controle da sua vida. É a primícia da tua vida. É a prioridade da tua vida, é a mudança do seu caráter, do temperamento. A gente está estudando muita coisa para essa terra e estudando pouca coisa para o céu. Hoje em dia são especialistas em tudo, em temperamento, em personalidade, em habilidade, em economia, em tudo. E estão roubando a essência, a Bíblia. As pessoas gostam mais de palestra do que de Bíblia. Porque palestra mexe com as emoções. Bíblia confronta a alma. Quando você encontra alguém que é cristão raiz, ele quer Bíblia. Ainda que não seja errado, pelo amor de Deus, a gente aprender, e a gente deve não ser ignorante sobre tudo esse mundo. Amém? Mas não podemos negligenciar o principal. A Bíblia. A palavra de Deus. E aí, o que a gente está escolhendo? Esses homens ouviram uma proposta de Anum e se venderam. Os sírios. E passaram vergonha junto. Porque entraram numa guerra que não era deles. Receberam dinheiro para entrar numa batalha que não era deles. Quantas pessoas receberam uma massagem no ego para entrar numa batalha que não é sua e só arrumou confusão? O que eu vejo de gente que sai da igreja, e você vai perguntar por quê? Porque sentou perto de gente errada, gente endemoniada que continua dentro da igreja, perturbando outros, e eles saem. A maior parte das pessoas saem da igreja. Não saem direto porque o mundo chamou. Saem porque alguém corrompeu dentro.
Então vigia aqui dentro. Nossa, pastor, o senhor pôs a gente tudo. Irmão, eu sou o primeiro. A voz que você mais ouve é a minha? Eu acho. Eu já falei lá atrás, eu estou bem protegido pela palavra de Deus, não por mim. Eu falei já lá atrás, você tem que me ouvir em tudo? Sempre veja se Deus está falando por mim. Se pode ser o meu eu. Pode ser, eu gosto demais de você. Eu gosto tanto da Honey, eu quero que a Honey. Mas foi Deus? Não, então não. Cuidado. Eu não estou pondo todo mundo desconfiado um do outro. O meu objetivo é todo mundo ligado no Espírito. Porque aí quando alguém vier com a ideia errada, você vai dizer, irmão, irmã, está na hora de você sair disso aí. Está na hora de você devolver seu coração para Jesus. Está na hora de você voltar ao primeiro amor. Esse conselho não é de Deus. Nem dinheiro vai salvar. Não adianta ser amigo. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, se você me ajudar no meu casamento, não sei o quê. E se acabar meu casamento, o que vão dizer? O amigo do pastor acabou o casamento. Eu falei, hã? Peraí, então quer dizer que teu casamento tem que dar certo porque você é meu amigo? Nem meu casamento vai dar certo porque eu sou pastor. Meu casamento dá certo, tem que ser marido. A minha esposa não casou com o pastor. Ela se casou com o marido dela. Para minha esposa eu sou marido. Pastor eu sou depois. Primeiro eu sou marido. Quem entende o que eu estou dizendo? Meus filhos têm que ser salvos porque eu sou pastor? Não. Eu tenho que ser pai. Que ensina os meus pequeninos no caminho que devem andar para quando crescer não desviar deles. Pai. Não é o Kids que vai converter meus filhos, nem o grupo de jovens que vai converter meus filhos. Filho que está se perdendo, o trabalho é feito dentro de casa. A igreja é onde se manifesta o que está acontecendo dentro de casa. Por isso acho que tem gente que não envia os filhos. Porque tem criança que chega na escolinha e fala tudo. Tem jovem que vai para o culto de jovem e fala tudo. Então tem pai que não quer que os filhos apareçam. Os meus estão aí, escolinha, não sei o quê. E gente, quem conhece o Israel sabe que ele não tem papo na língua. Se eu der uma resposta atravessada, pastor, ou ela para mim, é perigoso Israel chegar e falar assim, hoje o papai falou uma coisa para a mamãe, a mãe falou uma coisa para o papai, o bicho pegou lá em casa. Mas eu não preciso esconder meus filhos. Nem do mundo e nem de Deus. Na verdade eu preciso prepará-los. E eles vão encontrar na imperfeição das pessoas na igreja e na maldade das pessoas do mundo. Eles vão encontrar a vida deles com Deus, porque eles precisam amadurecer em Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Para não se vender e nem serem comprados. Cuidado, para não tentar comprar uma facilidade que não vai fazer nada para a tua vida. Os sírios passaram vergonha, os amonitas passaram vergonha, perderam uma guerra, porque jamais deveriam ter entrado. Coloca aí o tópico, por favor, não vai dar tempo de eu ler tudo aqui. Semana que vem eu continuo. Presta atenção nesse tópico. Cuidado ao comprar uma briga que não é sua e nem de Deus. Lembra que eu falei que eu ia chegar no erro de Davi, apesar de Davi ser uma inspiração? Chegou uma guerra que era para Davi ir, e ele não foi, e ele errou. Mas ele não se perdeu completamente, por causa de uma atitude. Ele foi humilde, ele foi transparente, ele não foi malandro. Ele foi sincero, ele foi verdadeiro, diante do profeta dele. Naquela hora, Deus restaurou a sorte de Davi, manteve a coroa na cabeça dele e o Espírito sobre a vida dele. Que nunca nos falte o óleo sobre a cabeça, que em todo tempo sejam alvas, lavadas, restauradas nossas vestes, e que a glória de Deus venha coroar a nossa caminhada, para enfrentar as batalhas corretas e vencer, honrando o nome de Jesus. Quem crê diz? Pode aplaudir a Jesus, Ele é digno. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vai para a batalha suja as vestes, não tem jeito. O sangue de um inimigo